mãos de Deus. Pai, estamos diante da Tua Palavra, fala conosco esta noite, nos edifica por Tua Palavra, e Teu Espírito nos impulsione a entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Fala conosco, Senhor, cuida da Tua igreja, edifica a Tua igreja, Senhor, por Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6 e o 7. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo a Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Até aí, irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estudamos na semana passada 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Para que a gente possa entender esses dois versículos de hoje, nós vamos relembrar do que os versículos anteriores falam. Então nós vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 e o 5. Vamos ver o que é que fala esses três versículos. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar vivos e os mortos. O que é que esses três versículos querem nos dizer? Pedro nos faz lembrar do tempo a qual nós não éramos cristãos. Nós vivíamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes, abomináveis idolatrias. A vida que nós vivíamos antes, como os gentios vivem hoje, aqueles que não servem a Deus, vivem aí da forma que o mundo quer, da forma que a carne quer. Então nós antes vivíamos nisso, mas Pedro nos lembra que chegou o momento de Cristo Jesus em nossa vida. E quando Jesus Cristo chegou à nossa vida, basta o tempo que passamos no mundo. Acabou, deu um fim, não tem mais como nós fazermos o que fazíamos antes. Então, com esse encontro de Jesus Cristo mudando, transformando a nossa vida, nós não conseguimos mais ficar em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes, abomináveis idolatrias. Não adoramos mais isso. E ao fato de nós não adorarmos por Cristo Jesus, as pessoas que antes andavam conosco vai achar estranho, não vão aceitar, elas não vão entender o que está acontecendo conosco hoje. Porque conhecemos a Cristo, a nossa vida foi transformada, tudo mudou, o velho não tem mais nada a ver com a gente, o homem, a mulher velha não tem mais nada a ver, somos novas criaturas em Cristo. Então as pessoas que estão ao nosso redor não vão gostar, vão achar esquisito, vão dizer que somos loucos, abandonamos tudo. Então, irmãos, eles virão contra nós. O que a palavra diz? Eles irão falar mal de vós, porque eles não entendem o que nós temos hoje. Eles não entendem o encontro com Jesus Cristo. Eles não têm como entender, porque eles vivem na carne, e a carne não entende o que é do Espírito. Mas nós entendemos, porque hoje vivemos no Espírito, porque Cristo veio sobre a nossa vida e transformou a nossa vida. Então agora, irmãos, não encaixamos mais neste mundo, não encaixamos mais na roda dos escarnecedores, no caminho do pecador, no conselho do ímpio, não nos encaixamos mais. Agora eles começam a achar estranho.
Aqui na época de Pedro, aqui, os irmãos eram perseguidos, porque a vida foi transformada, não era mais uma vida igual a todos. Então isso trazia perseguição, isso trazia aflição sobre os crentes. E os irmãos aqui desta época estavam sofrendo esse falar mal de vós. Eles eram perseguidos, os seus bens eram tomados, eles eram presos, eram torturados, eram jogados aos leões, porque essas pessoas não encaixavam mais no mundo. Então Pedro vem nos dizer que agora nós não fazemos parte com estas coisas, e ao fato de não fazer parte, as pessoas não vão entender você, as pessoas não vão ter mais aquele vínculo com você, não tem mais como, irmãos. E aqui, irmãos, aí Pedro diz que eles irão falar mal de vós. Esse falar mal quer dizer perseguir, quer dizer afligir, vir de encontro. Então, esses que falam mal de nós, vamos dizer para hoje, esses que nos apontam, diz que somos malucos, que largamos a vida, Pedro vem nos dizer no 5, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Essas pessoas que julgam, que apontam, que falam, Pedro diz que eles vão prestar conta a Deus, aquele que julga vivos e mortos. Mas nesse contexto, irmãos, os irmãos perdiam a vida por causa de Cristo. Eles perdiam os seus bens, eles eram expulsos dos lugares por amar a Cristo. E esses irmãos sofriam, esses irmãos perdiam a vida, familiares, amigos, eles perdiam só o fato de adorar o Senhor, só o fato de querer andar no caminho certo. Então desagradava muitas pessoas, e esses irmãos aqui desta época estavam sofrendo isso. Agora nós vamos entender o versículo 6 e o 7, a qual nós vamos estudar hoje. Vemos o contexto desses dois versículos, que é 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 ao 5, né, que explica o motivo. E agora vamos entender o versículo 6. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado. O que é que Pedro quer dizer? Porque por esta causa o Evangelho foi pregado. Irmãos, nós sabemos que esses irmãos desta época morriam, perdiam a vida por amor de Cristo. O Evangelho foi pregado em vida, enquanto essas pessoas ainda estavam vivas. O texto não ensina pregação após a morte, pois isso contraria Hebreus capítulo 9, 27. O que Hebreus capítulo 9, 27 diz? Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vindo o juízo. Então aqui, Pedro nesse versículo diz, esses irmãos que morreram por Cristo, esses irmãos que perderam tudo por Cristo, esses irmãos estavam guardados na mão de Deus. Por quê? Porque eles ouviram o Evangelho. Esses irmãos foram expostos à palavra de Deus. Esses irmãos ouviram a palavra entrou nos ouvidos, desceu para o coração e trouxe uma transformação dessas pessoas. Então esses irmãos que morreram, eles estavam guardados. O Evangelho foi pregado em vida, enquanto essas pessoas ainda estavam vivas. Então essas pessoas estavam guardadas por Deus, porque elas ouviram o Evangelho antes da morte. Antes deles serem perseguidos, antes deles serem mortos, eles já estavam na mão de Deus, e a morte não tinha como retirar ele da mão de Deus, porque esses irmãos estavam guardados. Então aqui a gente entende porque por esta causa o Evangelho foi pregado. Por que o Evangelho foi pregado? Para a salvação, irmãos. Esses irmãos ouviram a palavra de Deus, e a palavra salvou esses irmãos.
irmãos. Não adianta a pessoa morrer para depois ouvir o Evangelho, que não tem mais jeito, irmãos. A hora de ouvir o Evangelho é agora, é hoje. Após a morte, não tem mais o que fazer. Muitas religiões aí faz missa em sétimo dia, acende vela, faz isso, faz aquilo. Não adianta, irmãos. Não tem mais o que fazer. O que tem que se fazer é hoje, é ouvir o Evangelho. Esses irmãos, foram mortos por crer em Cristo, mas eles estavam guardados, preservados por Deus. Aqui, para este mundo, esses irmãos, perderam, morreram, e morreram tudo, acabou tudo. Mas para Deus não, eles estavam vivos. Então, Pedro diz, o Evangelho foi pregado em vida, enquanto eles estavam ainda vivos. E isso salvou a vida deles. Por quê, irmãos? Porque o ouvir o Evangelho salva a vida. Como é isso, irmãos? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, irmãos. Irmãos, estas palavras é o poder de Deus para salvar. Não existe salvação em outro lugar, irmãos. Não existe salvação em práticas. Não existe salvação em doutrinas. Não, irmãos. A única coisa que pode salvar o pecador é a palavra de Deus. É você dar lugar à palavra. É você deixar a palavra entrar em seus ouvidos, fazer morar em seu coração, até o momento que seu coração arda e você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e tem uma nova vida em Cristo Jesus. Esses irmãos desta época para o mundo são perdedores. Perderam os seus bens, acabou a sua família, morreram, mas para Deus eles eram homens e mulheres de Deus, que estavam guardados na mão de Deus, porque eles ouviram o poder. Eles ouviram o poder. Olha o que Paulo diz, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar. Essas pessoas foram guardadas porque ouviram a verdade, ouviram o Evangelho. Você está vendo, irmão, como é importante você ouvir a pura palavra de Deus, sem colocar nada, sem tirar nada, porque estas palavras é poder para salvar, irmãos. Não é o homem que salva, não, irmãos. Não é placa de igreja, não, irmãos. Quem salva é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Não tem uma prática que você possa fazer para ter fé. Não tem, se não for pela exposição da palavra. Então esses irmãos ouviram o Evangelho e estavam guardados na mão de Deus. Também, continuando, irmãos, o versículo 6 ainda, também aos mortos. O que Pedro quer nos dizer? Mortos aqui descreve o estado atual dessas pessoas. No momento em que Pedro escreveu, são crentes que ouviram o Evangelho, creram e morreram fisicamente. Muitos por perseguição aos olhos humanos e estão mortos. Diante de Deus vivem. Amém. Pedro diz, também aos mortos. Mas este momento ao qual Pedro escreveu, esses irmãos já estavam mortos. Mas para os homens, irmãos, eles perderam, estão mortos, não tem mais jeito. Mas para Deus, eles vivem. Porque eles vivem, porque eles ouviram o Evangelho, creram. Ouviram e creram. Então esses irmãos estavam mortos naquele momento para o mundo, mas para Deus eles estavam vivos. Irmãos, muitos irmãos nossos já foram em Cristo Jesus. Para
o mundo aí diz que não tem mais jeito, acabou tudo, foi estagnado, não tem mais o que fazer. Mas, irmãos, esses irmãos que morreram em Cristo, a esperança é viva, irmãos. A esperança está viva. E a esperança não é em homem, não. A esperança não é em uma religião, não. A esperança é em Jesus Cristo. Eles morreram confiando em Cristo. Então, eles estão guardados para o dia da ressurreição de Cristo, para o dia da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar com todo o poder e glória, o Senhor irá ordenar e eles sairão dos túmulos. Eles sairão da onde eles estiverem e irão para o Senhor Jesus Cristo. É isto que Pedro está dizendo, ó. Também aos mortos o Evangelho foi pregado. Esses irmãos, antes de morrer, ouviram a palavra de Deus e têm a garantia da vida eterna. A garantia está guardada em Cristo Jesus. O texto olha do ponto de vista temporal. O que é temporal? Que dura por algum tempo. Agora estão mortos, não no momento da pregação. Esses irmãos estão mortos, mas esses irmãos estarão vivos, irmãos. Neste momento, agora, eles são mortos para nós, mas para Deus, eles estão vivos. Esta é a nossa esperança, irmãos. Esta é a esperança do crente, a vida eterna. Muitos irmãos estão se agarrando aqui neste mundo, irmãos. E cuidado, que vai ficar para trás, irmãos. Não vão resistir. Mas aquele que tem a confiança em Jesus Cristo, irmãos, é Jesus Cristo que garante a nossa vida. O Senhor diz que mesmo que morra, viverá. E a esperança desses irmãos é Jesus Cristo. O versículo 6 ainda, irmão. Para que fossem julgados segundo os homens na carne. Refere-se ao julgamento humano. Perseguições, condenações, injustiças, sofrimentos físicos. O mundo os julgou derrotados, mas esses não foram o veredito final. Irmãos, nós que vivemos hoje, nós seremos perseguidos, irmãos, pelo fato de adorar o Senhor Jesus Cristo. E se os irmãos não sabem, está próximo para isso, irmãos, porque o ódio ao Senhor Jesus Cristo está aumentando. Então, aquele que ama a Cristo, aquele que vive para Cristo, este ódio virá sobre nós, irmãos. O Senhor disse que perseguiram a Ele, não iriam perseguir os seus seguidores? É muito assim dizer que não, vamos viver na maravilha, que somos cristãos. Não, irmãos, não devemos ficar enganados. Podemos passar por perseguições, sim. Podemos passar por condenações injustas, sim, por o fato de adorar o Senhor Jesus Cristo. Só por isso, a cantora Cláudia Leite está respondendo o processo. Por quê? Porque ela tirou o nome de uma entidade, de uma música, e colocou Jesus Cristo. Só por isso, no carnaval, ela cantou em cima do trio. Na hora, ela tirou o nome dessa entidade e botou o nome do Senhor Jesus Cristo. Só por isso, ela está respondendo o processo. Imagine, uma música, você só vai trocar o nome ali. Ela é uma cristã, ela tem que falar no que ela crê, né? Ela tinha que estar ali diante de uma multidão. O que ela tinha que fazer com uma crente? Falar de Cristo. Então, naquele momento da música ali, no embalo ali, ela tirou o nome da entidade e botou o nome do Senhor Jesus Cristo. O povo se levantou aí, processou, tá maior zoada, só por causa disso. Então, irmãos, é a perseguição que nós vamos passar por isso. Um dia você vai ser confrontado de acordo com a sua fé. Você vai ter que ser confrontado. Nós não andamos em nuvens, vida maravilhosa. Não, irmãos. Aquele que serve a Cristo verdadeiramente vai ser confrontado, vai ser provada a sua fé.
Então, neste momento, irmãos, vamos passar por perseguições, condenações injustas, sofrimentos físicos, podemos passar. O mundo julga derrotados. É assim que o mundo vê o crente, derrotado. O irmão em Cristo está passando sofrimento. Ele é professor em uma faculdade, só porque ele é firme na palavra, a vida dele é conduzida pela palavra de Deus, e dentro de uma faculdade não se pode falar de Cristo. Só o fato de ele ficar de pé levantou-se a faculdade contra ele. Daí para expulsar, ele é professor na faculdade. Imagine como é que estão as coisas, né? Então o mundo olha para nós como derrotados, como olhavam esses irmãos desta época. Irmãos derrotados, Mas esse não foi o veredito final. Nós esperamos em Deus, irmãos. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não procure nada de agrado do mundo. Não, irmãos. Procure se apresentar provado diante de Deus. Amém. Para que Deus possa ser o nosso juiz, ser aquele que irá nos defender, aquele que irá nos guardar, aquele que vai dar a última palavra, irmãos. Esses irmãos, para aqueles homens ali daquela época, eram derrotados. Mas Deus diz que a última palavra é dele. Amém. Mas vivessem segundo Deus no Espírito. Apesar da morte física, estão vivos espiritualmente, em comunhão com Deus, guardados para a ressurreição, a afirmação clara da vida eterna. Irmãos, o mundo não vai entender isso, não adianta, irmãos. As pessoas que são carnais não entendem. Os irmãos aqui perdiam a vida pelo amor a Cristo. A vida era tirada, os bens eram tirados, eram expulsos dos seus lares por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas, apesar de até a morte física, estão vivos espiritualmente em comunhão com Deus. Perderam aqui deste mundo, mas para Deus ganharam. Amém. Para o mundo vindouro, eles são ganhadores, são vencedores. Glória a Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, ninguém pode nos tirar a vitória, irmãos. Não tem como, irmãos. Se você é um cristão, você é uma cristã, ninguém pode tirar a vitória em Cristo Jesus em sua vida. Você pode perder a sua vida, você pode perder os seus bens, você pode ser expulso, julgado, mas o que Cristo te deu, ninguém pode tirar. Amém. Então, para o mundo, eram perdedores, eram jogados aí fora, mas para Deus eles eram vivos espiritualmente, em comunhão com Deus, guardados para a ressurreição. É isso que esperamos, irmãos. A ressurreição, a afirmação clara da vida eterna. É isso que nós devemos, irmãos, olhar. Infelizmente, irmãos, o crente está olhando muito para este mundo, irmãos. Não estás aguardando a volta de Cristo. Você veja como a igreja está. Alguns anos atrás, a igreja aguardava a volta do Senhor, a igreja ansiava por isso, irmãos. Os cultos eram os cultos avivados, porque aqueles irmãos aguardavam, pediam, clamavam para que o Senhor voltasse. Mas hoje a gente não vê isso mais, irmãos. Hoje é difícil você ir numa igreja que vai expor a palavra diante de você. É difícil. É difícil hoje, irmão, você ir à igreja e querer falar de arrependimento, falar de pecado, falar de inferno, falar de ressurreição de Cristo. É difícil, irmãos, uma igreja hoje parar para estudar a ressurreição dos santos, a vinda de Cristo. Os irmãos não aguardam mais a vinda de Cristo, não anseiam mais por isso. A igreja hoje, irmãos, está uma igreja louca, irmãos, porque querem fazer a vontade das pessoas, irmãos. E aí traz congresso, traz festividades de homens, de mulheres, de crianças, e esquece o principal, irmãos.
e esquece o que irá acontecer conosco, a vida eterna. Esquece disso, não se alegram mais nisso. O sentido central dos versículos. Pedro está ensinando que o Evangelho não falha. Esta palavra, irmãos, a qual você está ouvindo, não falha. Esta palavra é uma palavra verdadeira. É uma palavra que irá lhe levar para a vida eterna. Glória a Deus. Não é falha, não é palavra de homem que é falha, não. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Estas palavras são palavras de vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Então, o Evangelho não falha. Mesmo quando o crente morre, a morte física não anula a salvação, irmãos. A morte física não anula a sua salvação. Não, irmãos. Estamos guardados na mão de Deus, irmãos. O julgamento dos homens não define o destino eterno. Por quê? As pessoas vão olhar para nós com desprezo, vai apontar, vai falar, como fazer com os irmãos desta época, mas este apontamento, esse julgamento, não define, irmãos, não define o destino eterno. Eles podem falar o que quiser, o que importa é o que Deus pensa de cada um de nós. O que importa é isso, o que vale é isso, a sua vida em Cristo. Então, os apontamentos, os dizer, o de falar, não vai resolver nada, porque já estamos guardados na mão de Deus. Amém. Já somos dele e ele é nosso. Olha o que Romanos capítulo 8 diz, irmãos. Romanos 8, 35 ao 39. Ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti, somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelha para o matadouro. É porque esses irmãos estavam passando lá, naquela época. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos ou vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou, irmãos? Quem foi que nos amou ainda estando mortos em nossos pecados? O Senhor Jesus Cristo, irmãos. A garantia é Ele que nos garante, irmãos. Não é eu, não é placa de igreja. Não, quem garante a sua vitória é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória. Então, irmãos, ninguém pode te separar de Deus, irmãos. Amém. Ninguém, nada. A gente pode perder a vida, pode tirar os nossos bens, pode tirar o nosso direito, mas nada disso nos separa de Cristo. Amém. Nada disso te impede de ter uma comunhão com Deus. Nada disso é barreira para você ter as bênçãos celestiais. Nada, irmãos. Então estamos guardados como aqueles irmãos que morreram, perderam seus bens, estavam naquela época ali sendo perseguidos, e eles estavam guardados na mão de Deus. Para o mundo eram perdedores, mas para Deus eram vitoriosos. Então, irmãos, nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo, irmãos, porque o que nos espera é muito maior, irmãos. Você não tem nem como calcular o que te espera, irmãos. Você não tem como entender o que é que te espera. Então o que nos cabe, irmãos, é nos guardar em santidade, aguardando o Senhor Jesus Cristo. É isso que nos cabe.
exortando um ao outro, orando um pelo outro, edificando um ao outro, segurando a mão, andando juntos. É por isso que é importante, irmãos, a igreja se fechar como não deixar nada do mundo invadir a igreja. A igreja está guardada, preservada, santificada, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Nada pode invadir a igreja, mundanismo, coisas deste mundo, doutrinas estranhas. Não, irmãos, a igreja tem que ser preservada santa, porque aguardamos por um Deus santo. Amém. E sem santidade ninguém verá Deus. Agora, irmãos, vamos entrar no versículo 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo. O que Pedro quer nos dizer? Pedro fala da era final, inaugurada por Cristo. Irmãos, desde quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, o Senhor inaugurou a glória eterna. O Senhor abriu a estrada para os crentes. Então, desde aquele tempo, nós já aguardamos a vinda do Senhor. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a igreja vive os últimos dias. Está vendo a diferença do que está acontecendo, irmãos? Olha como a igreja tem que viver, vivendo os últimos dias, ansiando pela volta de Cristo. Irmãos, quando uma visita vem à sua casa, fulano, tal hora eu vou chegar aí, o que a gente faz? A gente vai se preparar, né, para atender aquela visita, para acolher aquela visita. A gente vai comprar um negócio, para uma comida, ajeita a casa, limpa a casa, ajeita o quarto para a visita ficar. A gente não recebe a visita de qualquer forma, não, irmãos. A gente vai se preparar para receber aquela visita. Agora, você está guardando o Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja guarda a volta do Senhor. O que a igreja tem que fazer? Se está preparada, se preparar, se limpar, se purificar, e ficar firme, andar em santidade, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. A noiva, para ir casar, o que é que faz? Vai de qualquer jeito, bota qualquer vestido, arruma qualquer cabelo aí, vai qualquer. A noiva tem um dia só para ela. Para quê? Se preparar. Está se preparando para aquele momento a qual ela vai se deparar com o noivo. A igreja é para estar assim, irmãos. A igreja é para estar assim, adornada para o noivo, purificada, limpa, alva para o noivo. Então, nós, igreja, devemos viver como se fosse o último dia, irmãos, aguardando, ansiando pela volta de Cristo. Agora, olhe para essa igreja de hoje. Essa igreja espera pela volta do Senhor. A igreja de hoje espera pela volta do Senhor. Está atenta ali, ansiando pela volta do Senhor, se preparando pela volta. É complicado, irmãos. Então nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos nos preparar, irmãos. Não somos melhores do que ninguém. Não deixe isso passar na sua mente. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Aqui não tem igreja melhor do que ninguém. Não, mas nós nos aguardamos pela volta de Cristo. Esse é o incentivo maior da igreja, a volta do nosso Senhor. Então, para eu esperar no Senhor, o que é que eu faço? Ando em santidade, e guardando dessas influências do mundo, esperando o noivo, vivendo nos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. Bora ver o que é que fala lá, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Irmãos, estamos assim, irmãos? Estamos assim? O Senhor disse que nos últimos dias as pessoas irão profetizar, as pessoas irão sonhar, as pessoas serão usadas como instrumentos de Deus. Será que a igreja está assim, irmãos? Profetizando a volta do Senhor, se purificando das imundícies deste mundo. Será que a igreja está assim, irmãos? A igreja que nós vemos hoje aí. Então, irmãos, assim, é momento de a gente se preparar, irmãos. É momento de a gente se colocar como crentes. O que é ser um crente? É imitar o seu Senhor. O crente é isso. É o imitador. O que é o discípulo? O imitador, o seu mestre. Nós temos um exemplo maior a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Então devemos imitá-lo, irmãos. Paulo diz: ó, sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está incentivando os irmãos, a ser como Cristo, viver como Cristo. E é isso que está faltando à igreja de hoje. A igreja hoje não está vivendo como Cristo. Os irmãos em Cristo não estão vivendo, são pessoas mundanas. Próximo, não indica data, mas certeza e urgência. Serve para despertar vigilância, santidade e compromisso espiritual. É assim que a igreja deve viver, irmãos. Nós não sabemos o dia, a hora do Senhor. A palavra diz que só Deus sabe, mas ninguém mais sabe o dia e a hora. Então, aquilo que vai acontecer, nós não sabemos o dia e a hora. O que nós devemos fazer, irmãos? Vigilância, santidade e compromisso espiritual. Ter uma vida comprometida com Deus, ter obediência à sua palavra, vivendo em oração, vivendo em santidade. É assim que nós devemos estar, porque aguardamos o grande dia. Não sabemos o dia e a hora, pode ser amanhã. Quem é que sabe? E como é que você está? Se estrondar o céu aí, rasgar o céu, e o Senhor vier com todo o poder e glória, como é que você está? Como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está a sua comunhão com Deus? Seu compromisso espiritual, como é que está? É algo importantíssimo de a gente parar e analisar, irmãos, ver como é que está a nossa vida. Para Deus, o fim é certo. Para o crente, isto molda a maneira de viver agora. Vai acontecer, irmãos, a volta de Cristo. É certeza, é verídico. Então, o que nós devemos fazer? Moldar a maneira de viver agora, hoje. Larga tudo, larga as bagagens, larga o peso a qual lhe prende. Larga tudo isso, se livra disso e procura ter uma vida santa diante do Senhor. Procura viver para Cristo, fazer a sua vontade. Continuando, irmãos, o versículo 7. Portanto, sede sóbrios. Portanto, palavra-chave de aplicação prática. Vamos ver o que aqui diz, irmãos? Sobriedade espiritual, mente equilibrada, autocontrole, discernimento. O oposto de confusão espiritual é extremismos e vida dominada por paixões. Agora nós devemos ser sóbrios.
mente equilibrada, autocontrole, discernimento espiritual. A sobriedade é sobre isso, irmãos. Sobriedade espiritual, mente equilibrada. A mente vai ser equilibrada em quê? Em Jesus Cristo. Amém. Ele nos equilibra, Ele é a nossa força. Autocontrole, você não ceder ao pecado, você se controlar, se segurar, não deixar ser levado. Discernimento espiritual para entender o que é de Deus e o que não é. Hoje o que rege dentro das igrejas são espíritos de engano, dado pelo próprio Deus. Não pense não, Deus permite. Por quê? Porque as pessoas se desviaram da sua palavra. A intenção das pessoas hoje não era amar a palavra. Você lembra que Jesus disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então aquele que não guarda a palavra, não está nem aí com a palavra de Deus, quem é que conduz ele? Espíritos de engano. Olhe para esta igreja de hoje, irmãos. Olhe para você ver o que é que está comandando ali. Então a palavra nos chama, irmãos, a ter uma mente equilibrada, autocontrole, discernimento. Ao contrário do que está acontecendo, confusão espiritual, extremismo e vida dominada por paixões. Nós devemos viver ao contrário dessas coisas. Isso não pode se achar em nossa vida. Continuando, irmãos. E vigiai em oração. O versículo 7 ainda. E vigiai em oração. É o finalzinho do versículo 7. Vigilância contínua, atenção às tentações, sensibilidade espiritual, a oração muda, a oração mantém comunhão com Deus, força para perseverar, clareza em tempos difíceis. Sem oração não há vigilância real. Irmãos, a oração nos sustenta. E a igreja tem que estar na oração. Até eu vou aproveitar até o momento para falar com os irmãos. Sexta-feira começa essa festividade na nossa cidade, né? E os irmãos sabem o que é que acontece, né? O que é que está sendo oferecido para abrir as portas das festas, né? Domingo de manhã ali começa já os sacrifícios, as oferendas. Nós como igreja devemos fazer o quê? Brigar, discutir? Não, irmãos. Devemos colocar o nosso joelho no chão para que Deus exerça misericórdia sobre a nossa cidade. Como você acha que Deus está se agradando com tudo isso? A ira de Deus está sobre a cidade, irmãos. Essas pessoas irão irar mais a Deus. Mas a igreja, o que a gente tem que fazer? Interceder, irmãos. Glória a Deus. Interceder, orar, pedir a Deus misericórdia por essas pessoas que ainda não compreendem a verdade. Estão loucas ainda, dispersas, não conhecem a verdade. Mas nós conhecemos a verdade, a igreja conhece a verdade. Então o que a igreja tem que fazer? Orar. Então, sexta-feira a gente vai começar uma campanha de oração. No nome de Jesus. Até terminar essas festividades, a gente vai estar em oração. Como nós fazemos, cada um em sua casa, vai ter o horário certinho. A cooperadora Luana anuncia o horário. No horário certo, nós descemos no joelho para orar. 40 minutos, irmãos. Nós passamos o dia todo fazendo as nossas coisas. Nós não vamos ter 40 minutos para interceder por aqueles que ainda não conhecem Cristo. Então eu peço a cooperação dos irmãos. A partir de sexta-feira a gente começa. A gente já coloca no grupo, anunciando os irmãos, para que a gente possa estar se fortalecendo e pedindo, clamando para aqueles que não sabem, irmãos. Porque tem parentes nossos lá neste meio, tem amigos, tem conhecidos que estão ali, presos aqui. Como é que serão libertos se ninguém orar, se ninguém interceder? Como, irmãos?
Se nós estamos aqui hoje, alguém orou por você, alguém intercedeu por sua vida. Então, já que conhecemos e andamos em vigilância, vigilância contínua, atenção às tentações, sensibilidade espiritual, a oração mantém a comunhão com Deus, força para perseverar e clareza em tempos difíceis. Sem oração não há vigilância real. Então nós vamos nos reunir para orar. E aqui, irmãos, tem um breve resumo desses versículos. A mensagem central no versículo 7. Pedro ensina que, sabendo que o fim é certo, o cristão deve ter mente sóbria, viver em vigilância espiritual e permanecer em oração constante. O fim não deve gerar medo. Irmãos, nós sabemos que vai se levantar muitas coisas aí neste mundo, irmãos, e coisas bravas, mas nós que estamos em Cristo, nós não devemos ter medo disso não, irmãos. Não devemos temer não. O mundo está apavorado aí, está se falando de uma nova epidemia, que é muito mais forte do que a antiga. As pessoas já estão apavoradas, mas nós não. Nós devemos estar firmes em oração, clamando a Deus. E mesmo se isso leve a nossa vida, nós sabemos para onde nós vamos. Estamos guardados na mão de Deus, irmãos. Isso não vai se separar de Deus. Nada pode se separar de Deus. O fim não deve gerar medo, mas vida santa e dependência de Deus. É isso que nós precisamos. Vida santa e dependência de Deus. O Espírito Santo de Deus fale ao vosso coração, em nome de Jesus, e traga edificação para a sua vida, em nome de Jesus.